Vamos ver uma opção de como criar preto e branco no Photoshop. Já estou com a minha imagem aberta e vou começar duplicando a camada. Ctrl J para duplicar. Vou em ajuste e crio um ajuste de degradê. Escolho um básico preto e branco. Eu escolho criar um preto e branco com degradê porque ele respeita muito mais os tons da imagem e cria no final um preto e branco bem mais consistente. Em seguida, vou em ajustes e crio um ajuste de preto e branco. Neste momento você pode estar se perguntando, poxa, mas ele não já criou preto e branco com o degradê? Para que então criar uma outra camada de ajuste de preto e branco? É que esta camada de ajuste de preto e branco trabalha pelas cores e, modificando as tonalidades das cores, eu posso realçar e destacar o assunto principal da imagem. Arrasto a camada de ajuste de preto e branco para baixo da camada de ajuste de degradê e movo os controles de cada cor, observando o que acontece com os tons da imagem. Vou em ajuste e crio uma camada de ajuste de curvas. Com a ferramenta de ajuste localizado, clico e arrasto para obter mais detalhes nas sombras. Pressiono Ctrl I para inverter a máscara da camada e com um pincel em 50% de branco, pinto sobre as áreas onde desejo que os detalhes sejam revelados. Vou novamente em ajustes e crio uma outra camada de curvas. Clico e arrasto as curvas para baixo em um ponto referente aos tons mais escuros, para deixar a imagem com um pouco mais de contraste. Pressiono Ctrl I para inverter a máscara da camada e com um pincel em 50% de branco, pinto sobre as áreas onde desejo que o contraste seja aplicado. Vou novamente em ajustes e crio uma outra camada de curvas. Clico e arrasto as curvas para cima, agora em um ponto referente aos tons mais claros. Eu faço isso para deixar os claros mais claros e a imagem com muito mais contraste, com um assunto muito mais definido. Seleciono a máscara da camada. Seguro em Ctrl e pressiono I para inverter e com um pincel em branco, 50%, pinto nas áreas onde eu quero que os realces sejam revelados. Seleciono as camadas de ajuste e coloco todas em um grupo. Pressiono Ctrl G para colocar elas em um grupo. Vou alinhar o horizonte. Vou na ferramenta de corte e escolho corrigir. Faço um traçado numa linha horizontal da imagem. O Photoshop faz o alinhamento e eu pressiono Enter para aceitar. Vou criar uma camada estampa. Pressiono Ctrl Shift Alt E. Vou fazer a limpeza dos pontos que eu acho que atrapalham a imagem. Vou utilizar clonagem e preenchimento sensível a conteúdo. Vou acelerar a imagem enquanto estiver neste processo. Vamos ver agora um antes e um depois. Vou em ajuste e crio um ajuste de níveis. Ajusto para dar mais contraste na imagem. Mas suavizo as sombras e as luzes. Eu gosto como as linhas dessa imagem
levam os olhos do espectador para o centro dela. Talvez esse seja o ponto mais importante. Eu gostaria que as nuvens estivessem da mesma forma. Mas vou corrigir isso agora. Pressiono então Ctrl Shift Alt E para criar uma camada estampa e continuar editando. Seleciono o céu, pressiono Ctrl J para colocar o céu em uma outra camada e vou em Editar, Transformação e escolho Deformar. Segurando em Alt, coloco linhas demarcando as áreas as quais eu quero transformar. Estou satisfeito com as mudanças, pressiono Enter para aceitar. Crio uma máscara branca ao lado da transformação e com um pincel preto em 50%, faço a correção das nuvens para que as camadas se combinem. Para um toque de realce, crio uma camada em branco, faço um contorno orgânico ao redor da imagem, preencho de preto e vou em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano e coloco no máximo. Com o desfoque aplicado, crio uma máscara, reduzo a opacidade para 50%, mudo o modo de mesclagem da camada, agora em degradê, para sobrepor e pinto com um pincel em preto as áreas onde eu não quero que esta vinheta fique aplicada. Esta é a nossa imagem final. Vamos ver um antes e um depois geral. Nós começamos com a imagem assim e terminamos com ela assim. Antes, depois. Antes, depois. É preciso treinar bastante para aperfeiçoar o preto e branco das suas imagens. Então, para te ajudar, para colaborar com isso aqui, eu separei esses 2 vídeos aqui acima para que você ainda possa ver mais e aprender muito mais. Eu sou Adilson Andrade, este é o Photoshop Fácil. Até a próxima!